Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa disciplina de manejo de sítio específico de solo e planta. Hoje, revisando um pouco sobre como definir ambientes produtivos. Então, para isso, nós vamos ver um trabalho clássico do professor Molim, que fala sobre estes ambientes. Então, vamos compartilhar com vocês a tela. Me confirmem que ela está compartilhada. Sim. Ok. Então, o título do artigo científico é Definição de Unidade de Manejo a partir de mapas de produtividade. Então, os mapas de produtividade na agricultura de precisão talvez seja a ferramenta mais clássica para a gente definir um ambiente produtivo. O problema do mapa de colheita, o problema não, né? A característica do mapa de colheita é que ele varia espacialmente e temporalmente. E ele é influenciado também pelas características da cultura que a gente está querendo mapear a variabilidade. Então, nesse artigo, o professor fala que um dos desafios da agricultura de precisão é oferecer subsídios para definir unidades de manejo para posteriores intervenções. Então, é muito importante que a gente defina essas unidades de manejo. E, para tanto, uma sequência de mapas de produtividade indica o que foi obtido em cada, vamos dizer assim, pixel, em cada unidade produtiva da lavoura e qual é a variabilidade temporal. Então, o que foi feito um trabalho, né, em duas lavouras, uma de São Paulo e outra do Paraná, um trabalho já antigo, né? E aqui nós tínhamos uma sequência de 4 mapas de soja e milho, e a segunda, 3 mapas de soja e trigo. E aí se utilizou, né, as ferramentas. Bom, como eu disse para vocês, no Aquarius nós estamos lá com 17 mapas acumulados já. É muita coisa. Mas aqui o que interessa para nós é falar um pouquinho mais sobre a metodologia, né? Metodologia, claro, é bom a gente fazer uma leitura para conhecer os trabalhos clássicos que embasaram isso, né? Mas então, com os sensores, né? Aqui o professor fala que a gente obtém de 250 a 1.500 pontos de produtividade por hectare. E que isso representa um dado de produtividade entre 7 e 40 metros quadrados. Então, isso dá uma ideia, André, da alta resolução espacial que a gente tem, né, com o mapa de colheita. Então, foram utilizados aqui duas colhedoras, uma New Holland, e foi utilizado, né, como interpolador o inverso da distância elevada ao quadrado, conforme sugerido pelo Mark Moore, em 1998. Com isso, foram geradas quadrículas de 10 por 10, as quais foram georreferenciadas. Então, se fez um raster de 10 por 10, todas referenciadas na mesma localização nas diferentes safras. Depois, a produtividade ela foi normalizada para cada safra. Quer dizer que se eu colhi 60 sacos de soja, de média, toda a minha produtividade, cada quadrícula é relacionada, é relativizada em relação a essa produtividade. Então, calcula-se a média da área, a partir dela, a porcentagem. Deixa eu tirar isso daqui. Estou apanhando esse troço aqui.
a porcentagem de cada quadrícula com os valores da produtividade normalizada para cada safra é calculado o desvio padrão dessa produtividade para cada quadrícula e, finalmente, o coeficiente de variação, CV, que representa a variabilidade temporal. Então, nós temos duas coisas que a gente tem que estudar, né? É o valor relativo da quadrícula em relação à média do talião e qual é o coeficiente de variação dessa quadrícula ao longo do tempo. Então, nós temos essa classificação aqui que eu queria destacar para vocês. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Vamos botar isso, uma corzinha aí, agora ficou bonito. A produtividade da quadrícula acima de 105 da média do talião e um CV menor que 30 é uma produtividade de alta e consistente. Produtividade de quadrícula entre 90 e 105 e CV menor que 30 é produtividade média e consistente. E produtividade abaixo de 95% seria uma produtividade média e CV menor que 30, produtividade baixa e consistente. E produtividade com CV maior que 30, produtividade inconsistente. Bom, como vocês podem imaginar, a gente fez vários trabalhos em cima disso, né? E o professor Santi, né, especialmente, e a gente chegou à conclusão que esse 30% para o nosso banco de dados é muito. Então, a gente teria que trabalhar com um CV menor, né, para poder fazer essa classificação. Mas, isso aí vocês têm que analisar com o conjunto de dados de vocês. Então, aqui, definição de mapas a partir dos mapas de produtividade. Aqui está o mapa de milho, o mapa de soja. Depois, mapa de milho de 1998, foi o que foi usado, 3 mapas. E aqui nessa área, nós tínhamos o mapa de soja de 99 com valores agora normalizados. Então, aqui também. E, e aí nós temos as classes de produtividade. Então, ele estabeleceu de 63 a 94, 94 a 98, 98 a 102, 102 a 106, 106 a 145. Aqui outra. E aí ele definiu as unidades de manejo em produtividade alta e consistente, produtividade média e consistente, produtividade baixa e consistente e produtividade inconsistente. Então, aqui nós teríamos só as produtividades baixas e inconsistentes. E aqui nós teríamos produtividade baixa, desculpa, baixa e consistente, né? E aqui baixa e consistente nesse talhão. Então, essas áreas requerem mais atenção nossa, né? O que a gente vai fazer? Vai recuperar o potencial dela, vai ajustar a quantidade de insumos. Então, e tem os trabalhos clássicos, né, do Blackmore, e Moore, né? E, então, seria isso, né? Assim, como é que a gente trabalha com mapa de colheita, classicamente, né? Então, recapitulando, primeira coisa que a gente faz é filtrar os dados do mapa de colheita, retirando erros, né, quando necessário. Segundo, nós vamos definir um raster, vamos normalizar a produtividade média desse raster em relação sempre à safra que nós estamos trabalhando. Depois, nós vamos calcular a variabilidade temporal, e isso é feito pelo coeficiente de variação.
Então, assim iniciou a agricultura de precisão, né, com mapas de colheita. Depois vieram outras ferramentas, como as imagens de satélite, MDVI, e aí a gente já começa a utilizar outras ferramentas para ser mais assertivo nessa unidade de manejo. Mas é muito importante definir as unidades de manejo, porque a partir daí muitas decisões agronômicas, como população de plantas, material genético, no caso de algumas culturas, a colheita separado por ambientes, insumos biológicos, utilização de condicionadores, risco de ocorrência de doenças, nematóides, tudo a gente pode trabalhar na lógica de unidades de manejo. Daí o termo, né, zona de manejo, unidade de gestão de manejo, elas guardam assim, uma terminologia semelhante. Na verdade, quando a gente fala em ambiente produtivo, a gente considera atributos que são permanentes, por exemplo, a textura do solo, a declividade, e considera outros atributos que são passíveis de modificação pelo homem, como o pH, como a fertilidade do solo, né? Então, mais recentemente, a gente incorporou as condições climáticas. Então, na verdade, uma zona de manejo, o ambiente produtivo, ele interage muito com o ambiente, né? Especialmente nos Estados Unidos, ou na situação de uma soja na várzea. Quando você tem um ano seco, as áreas mais úmidas são as mais produtivas. Quando você tem um ano com excesso de umidade, exatamente essas áreas são as de maior risco. Então, basicamente, isto aí que mudou bastante, né? E vocês, não sei se vocês lembram daquela apresentação do Projeto Aquários, que a gente trabalhou a zona de baixa para tentar levar ela para uma zona de média, a zona de média para a zona de alta, né? Então, é aquele ensinamento ali é muito importante. Agora nós vamos ver uma apresentação que foi feita no Projeto Aquários, que aí já foi utilização de sensores e definição de zonas de manejo, né? Então, nós sempre trazemos muitos argentinos aqui para nos ajudar, né, a, a entender como é que eles estão fazendo isso, né? Então, deixa eu usar aquela minha mágica, vamos ver se funciona. Aí, agora eu retrocedo uma e... o próximo como é que diz uma do gaúcho? Uma no cravo, outra na ferradura. Muito bem. Então, definição de zonas de manejo a partir de um levantamento de atributos de solo e ferramentas de informática. O Ricardo Melchiori é um amigo, né, da Estação Experimental do INTA, Paraná, e trabalha muito com agricultura de precisão. Então, o que seriam zonas de manejo, né? São sub-regiões. Aí eu acho que a Luísa que tem que traduzir para nós, né? Ela domina o espanhol, mas Entendo bem, mas agora falar que é difícil. estou brincando. São sub-regiões dentro de um talhão que expressam uma combinação homogênea de fatores determinantes do rendimento para quais resulta apropriada uma proporção única de insumos. Então, tem alguns critérios aí, amigos, que nos levam a definir uma sub-região. A, a homogeneidade
dentro do talhão, ela tem que ser maior do que fora do talhão. Então, a gente reduz a sub-região para unidades de manejo que são semelhantes. E por elas serem semelhantes é que a gente pode fazer um manejo uniforme. Essa é o princípio, né? Então, a variabilidade dentro da unidade de manejo é menor do que entre as unidades de manejo. Os objetivos diferenciar ambientes a partir de um mapa de índice de produtividade específico, simular a produtividade do cultivo para os ambientes delimitados e verificar as diferenças de produtividade esperadas e simuladas mediante índices espectrais. Bom, aí já adicionou um outro componente. Mas a ideia, assim, com essas unidades de manejo, inclusive, a gente ser preditivo. Essa seria hoje o que a gente buscaria, né? Ao entender o comportamento de uma unidade de manejo, a gente, no futuro, ter a capacidade de dizer, olha, esse ano vai ser seco, então, as minhas unidades de manejo vão se comportar dessa forma. Isso é agricultura preditiva. Então, eu já vou adaptar a adubação nitrogenada, eu não vou fazer com a mesma dose que eu fazia, porque o ano vai ser muito seco. Eu vou utilizar um material genético que ele é mais tolerante à seca. Eu vou usar o arabatai. O arabatai é uma ferramenta biológica para a gente diminuir estresse seca. Eu vou entrar com um fisiológico para ajudar a planta a superar, uma vez superado o evento de estresse, que ela faça uma faxina e consiga voltar à sua atividade fisiológica rapidamente. Então, seria isso. Então, aqui nós estamos, aonde foi feito esse trabalho. Aqui está o lote, o talhão. Eles fizeram primeiro um levantamento de altimetria. Está aí o levantamento de altimetria que foi feito. Aliás, estou olhando essa moto aqui, eu tive uma moto igual a essa, estou com saudade. A construção de um mapa de elevação. Então, aqui o modelo de elevação do terreno. E depois eles utilizaram várias imagens de satélite da área. E aqui a gente já tem, então, a elevação do terreno. E, e também a gente pode utilizar todo tipo de imageamento que se tem, né? Então, e o mapa de solos. Quando a gente tem o mapa de solos, né? Então, isso é uma ferramenta muito importante. Como eu disse para vocês, infelizmente, poucas regiões do Brasil possuem, né? Mas nos Estados Unidos é disponível e na Argentina algumas regiões também. Então, se a gente tem um mapa de solo também, aí eles fizeram todo um cálculo muito mais sofisticado, né? Do que normalmente a gente trabalha, mas como assim, era um trabalho de estudo, né? Eles usaram alguns coeficientes que talvez vocês achem interessante. A condição climática, drenagem, profundidade efetiva do horizonte, textura do horizonte superficial, do subsuperficial, salinidade, alcalinidade, matéria orgânica, CPC, erosão e alagamento ou inundação. Então, colocaram que o índice de produtividade era uma função de todos esses atributos, né? E aí eles começaram a definir, né, ambientes produtivos e tem um ambiente aqui que ficou sem classificação. Aí depois usaram alguns modelos para estimular a produtividade.
Entre eles, um dos mais comuns, esse modelo Ceres, né? Entraram com informações de solo, clima, coeficiente genético, simularam um período de 30 anos, como é que seria. Aí tem vários trabalhos de simulação, fizeram a amostragem de solo para identificar os tipos de solo que eles possuíam em cada unidade de manejo e fizeram todo um trabalho aí de estimativa de produtividade por ambiente, e aí geraram um mapa de produtividade, né? Seria um mapa simulado, baseado em modelos. Utilizaram índices de vegetação, como o NDVI, o GNDVI, NDRE, etc. Fizeram cálculos dos índices espectrais, depois transformaram em polígonos, mapa de solo, e finalmente, né, chegaram no, no mapa de rendimento e um mapa com base em GNDVI, até chegar no que nós queríamos, né, que é definir ambientes de alta, média e baixa produtividade e ambientes sem classificar. Então, nós teríamos alta, média e baixa. E o que eu queria mostrar para vocês, então, que, assim, essa definição de ambientes, você tem muita oportunidade aí, né? Pode fazer essa definição com base em muitos critérios. Agora, quando eu fui num evento lá nos Estados Unidos, foi que eu me interessei muito pela apresentação do Bruno Basso. E eu vou, inclusive, mostrar, né? Então, tem duas palestras que eu queria que vocês assistissem, né? Elas estão no APSU América de 2023, do Bruno Basso, né? Que ele vai falar sobre definição de ambientes. Mas eu tenho eu tenho aqui o início de uma apresentação e depois a gente vai assistir a apresentação que o Bruno Basso fez lá nos Estados Unidos. Eu vou parando devagarinho, vou fazendo tradução para vocês. Uma tradução assim livre, né? Não é uma tradução perfeita. Muito bem. Vamos compartilhar primeiro essa tela aqui. Então, de novo, eu vou fazer a minha mágica. Aí, agora eu faço aqui e faço aqui. Pronto. Então, como é que começou esse trabalho do Bruno Basso, né? Para a gente entender, né? Hoje, ele conseguiu fazer uma coleta de dados, um Big Data deles, de 8 estados americanos e 971 campos. Então, aqui são bancos de dados que ele possui, né? Então, nessa região aqui do cinturão do milho, Corn Belt, e desses mapas, 466 com mais de 5 anos. Aqui o professor Santos também trabalhou nisso, né? Publicou uns artigos, que o mínimo a gente deveria ter 3 mapas de colheita para poder captar essa variabilidade temporal. De fato, quanto mais mapas de colheita a gente tiver, melhor, né? 4 mapas, 4 culturas: milho, soja, trigo e algodão. Ao total, ele conseguiu fazer um levantamento de 5.775 mapas de colheita. Então, essa foi assim, a grande sacada que o professor Bruno Basso conseguiu.
Ele explica um pouco como é que ele teve esses insights aí, né? Mas uma das coisas que ele usou, ele ofereceu, né, imagens de NDVI com drones, né? E imagens termais também, para quem compartilhasse com ele os dados de produtividade. Então, de posse desse banco de dados extraordinário, né, envolvia 126 do Arkansas, 8 do Colorado, 84 de Illinois, 10 de Indiana, 82 de Iowa, 31 do Kansas, 515 do Michigan, 23 de Missouri. Então, meus amigos, com esse banco de dados extraordinário, eles começaram a fazer todo o processamento desses dados para definir ambientes produtivos com base em imagem de satélite. Então, veja só, se você tem um banco de dados extraordinário de mapas de colheita e você tem as imagens de satélite, você pode começar a fazer um treinamento, né, para traduzir a imagem de satélite em produtividade. E aí ele começou a trabalhar com estabilidade de produtividade, né? Que é esse CV aí. Então, o que que ele propôs, né? A mesma estratégia que a gente já vinha trabalhando aí com outros autores, né? Nós temos uma área da lavoura que é essa em vermelho, que ela é instável. O que que quer dizer instável, né? Ela tem um comportamento uma hora de alta, outra hora de baixa, outra hora de média. Então, até este momento da nossa jornada na agricultura de precisão, a gente não consegue predizer como que ela vai se comportar. Nós temos uma área em amarelo que ela sempre é área de baixa e estável. Nós temos uma área verde que ela é média e estável. E nós temos área alta e estável. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente começa a associar o relevo aos fluxos de água e começa a entender um pouco melhor. Por exemplo, a região aqui o agricultor chama do chapéu da coxilha, ou a área mais plana da coxilha, né? Essa área é um solo profundo, infiltração de água alta, disponibilidade de água alta, matéria orgânica mais alta, fertilidade boa, né? Então, tudo isso condiciona ela a ser um ambiente de alta. Daí, quando a gente tem uma declividade, declividades excessivas, a gente já vai para um ambiente de baixo. E a grande parte aqui ficou entre as duas, que seria a zona de média. Aí ele avançou com esse conceito, né, usando mapas de estabilidade termal. Alguém vai dizer assim, mas que diabo é isso, professor? É medir a temperatura, ou sensoriar a temperatura do dossel vegetativo. Uma câmara termal, ou um dado termal, ele reflete o estresse da planta. Então, se você tem uma planta que está com a temperatura alta, essa planta está prejudicando a fisiologia dela. Se eu tenho uma planta que está com a temperatura de dossel mais baixa, ela está trabalhando com fotossíntese, né, plena. Também ela pode estar sob ataque de uma doença, sob um estresse salino, estresse de compactação, enfim. Então, ele trabalhou com imagens termais, que é algo ainda que no Brasil nós temos que desenvolver, né? O Politécnico adquiriu uma câmara termal, eu também adquiri uma câmara termal, mas eu me dei mal,
porque eu comprei uma câmera termal que é muito pesada para os drones que nós temos. E até hoje eu não consegui fazer ela funcionar. É uma tristeza, né? Ou porque nós tínhamos que comprar um drone maior e eu não tinha recurso. Agora o professor Pes, ele comprou uma câmera termal mais leve. E agora já vem tudo integrado, né? A mesma câmera já vem multispectral e termal. Muito bem. Então, o que está indicando? Opa, continua a apresentação para vocês aí, né? Sim, tudo Sim. normal. Normal. Tá aqui no meu computador aqui deu. Bom, aqui no azul nós temos o dossel vegetativo da planta mais baixo. E aonde a gente tem em vermelho seriam aonde a planta está sob estresse. Então, qual seria esse estresse? Bom, a gente pode imaginar que é uma seca. Aqui nós teríamos plantas com acesso à água, elas conseguem regular a temperatura do dossel. E aqui nessas áreas mais declivosas, áreas erodidas, pouca matéria orgânica, essa planta ela vai sofrer estresse térmico. Então, isso aí ele antecipa a produtividade, porque essa planta aqui que está livre de estresse, ela vai produzir mais. E essa planta que está com estresse, aí depende do tempo do estresse, da intensidade do estresse, mas a chance dela produzir menos é muito grande. Então, aí você entra com outra ferramenta muito interessante, né? E aí o Bruno Basco começou a avançar para um manejo mais tecnificado, né? O que fazer por ambientes produtivos? Então, uma das sugestões, assim, era alterar a população de plantas e alterar até mesmo cultivos, que é uma coisa que para nós, assim, aqui no Brasil, a gente não tem algumas das ferramentas que tem nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos eu posso entrar com um pedaço da minha lavoura para um programa que se chama CRP, que é o Conservation Reserve Program. Então, o governo me paga por 15% da minha área pela produtividade média da minha lavoura. E aí o governo incentiva que eu coloque uma pastagem nessa minha lavoura. E isso por 3 anos, por exemplo. Então, essas áreas menos produtivas, que são de alto risco, o Bruno Basso aconselha a não utilizar com culturas anuais. É uma coisa que para nós, assim, é difícil, né? Para nós, a gente vai tentar manejar isso, né? Bom, mas seria essa área aqui, por exemplo. Essa área, a pergunta é, vale a pena correr o risco? Porque o ponto é um ponto administrativo. Nós não podemos roubar a média de produtividade dessas áreas de maior potencial com uma área que está custando caro e está produzindo pouco. Esse é o conceito por trás disso, né? Então, aqui ele começa assim, sobre estratégias e oportunidades, né, para áreas instáveis, né? Então, ele começou a primeira coisa que ele coloca, né, qual é o ano com deficiência de água ou com excesso de água? Isso nos Estados Unidos é muito importante, né? Então, por exemplo, se é um ano com deficiência de água, então eu vou utilizar um genótipo com tolerância a estresse. Isso aí já é uma estratégia de adaptação. Eu vou reduzir a população de planta porque vai faltar água. Eu vou reduzir o preparo, né?
Eu vou atrasar a época de plantio, utilizar materiais de ciclo mais curto. Bom, isso aqui nem sempre a gente pode fazer. Se você utiliza um material precoce num ano seco e a seca te pega na fase crítica, é até pior. Vou utilizar menos nitrogênio. Porque o nitrogênio ele estimula o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, a planta vai precisar de mais água, que não tem. Então, é uma estratégia. Agora, se é o excesso de água, aí ele fala, vou reforçar o meu sistema de drenagem, vou aumentar a população de planta, vou usar materiais resistentes ao acamamento, vou ter mais atenção com o problema de doenças e vou utilizar mais fertilizantes, mais nitrogênio, mais nitrogênio. Bom, essas são estratégias. Então, aqui nós temos, essa área aqui é uma área propícia a ela, quando chove em excesso, a gente produzir pouco. E quando tem déficit hídrico, ela vai produzir mais. Já essa área aqui de encosta, ela precisa de muita chuva frequente para produzir bem. E quando nós tivermos uma falta d'água, a gente vai produzir menos. Então, o Bruno Basso avançou na modelagem do terreno, na interpretação do que pode acontecer nessas zonas de manejo, né? E hoje ele criou uma empresa, né, que é a Cibol. E a Cibol, então, ela oferece programas de sequestro de carbono, de redução de emissão, que é um outro certificado. Ela certifica que o cultivo é sustentável e e ele busca agricultores que querem desenvolver esses programas. Essa Cibo é a empresa que ele criou, uma startup. Ela ganhou a melhor startup do estado de Michigan e hoje ela atua, né? Então, com em muitos estados americanos, né? E é uma startup criada pelo professor e por alguns dos seus alunos de doutorado, né? Então, ele já recebeu vários prêmios, né? E graças a esse trabalho ele chegou e claro, ele publica muito também, né? Ele chegou à Academia de Ciência Americana, que é a elite dos cientistas americanos. Então, eu vou convidar vocês, bom, vou parar aqui um pouquinho para vocês respirarem. O que vocês acharam desta, vamos dizer assim, deste enfoque que o professor Bruno Basso está nos apresentando? Especialmente os mais experientes, aí, o Leonardo e o André. Eu acho que assim tem que sempre relacionar mapas com o relevo, né? Para É, tentar explicar, para a gente ver muitos mapas só planos e que daí tem que tentar buscar essa correlação, né, com a altimetria. É o passo, né, para tentar fazer essas correlações. eu acredito que sim, né? Eu vejo que os meus amigos lá da Cevale, eles estão trabalhando muito com o conceito de fluxos de água na lavoura, né? E isso é muito importante porque, na verdade, a capacidade de armazenagem de água, infiltração de água, água disponível para as plantas é fundamental, né? E a outra questão é a aeração também, né? Então, não adianta ter o excesso de água e não ter ar, né? Então, um mapa de altimetria, ele explica muito o mapa de colheita, né? Então, acho que essa é o mapa de NDVI, enfim, né? E essa ideia da câmara termal é a gente avançar no estresse de planta. Já tem palestras sobre isso, né? Que o estresse de plantas é um fator que coloca em risco a segurança alimentar.
porque se perde muito das nossas colheitas por estresse. Então, manejar o estresse também vai ser uma ferramenta da agricultura de precisão no futuro, né? No momento que a gente consegue, nos diferentes estádios fenológicos, identificar que uma planta está sob estresse. É claro que com imagens de satélite, etc., a gente quer identificar primeiro o status nutricional e, preferencialmente, corrigir esse status nutricional da planta. Mas lembre-se que não é só nutrição, né? A planta, ela responde ao ambiente que ela está inserida. E, às vezes, ela tem um patógeno, às vezes, ela tem um distúrbio fisiológico, um desequilíbrio. E tudo isso pode ser, com ferramentas hoje, pode ser trabalhado. Então, eu tive a oportunidade de conhecer aí recentemente novos produtos que as empresas trabalham, alguns não são tão novos, né? Mas eles vêm sendo aprimorados. Por exemplo, num ano que você sabe que a pressão de doenças vai ser alta, ou dependente disso, né? Sempre você acha que a pressão de doenças vai ser alta, porque tem muita gente cultivando a mesma cultura na mesma região por muitos anos. Então, a pressão vai ser alta. Hoje você tem já produtos para induzir defesa de planta. Ele funciona quase que como uma vacina. No início do desenvolvimento da cultura, você introduz esse produto e ele é uma dose pequena do efeito do patógeno. E aí a planta acha que vai sofrer ataque, ela sintetiza fitoalexinas, fito-hormônios de defesa. Ah, é sempre bom fazer isso? Bom, aí que é o negócio, né? Quando ela está sintetizando hormônios de defesa, de certa forma, ela muda a fábrica dela para não fazer um crescimento pleno e já se preparar para a defesa. Aí depois vem o patógeno, então ela já está com as estruturas de defesa montadas. Ah, mas o patógeno foi muito severo, daí tu entra com controle químico ou na tua estratégia. E com isso eles têm conseguido, por exemplo, em vez de 5 aplicações para ferrugem, reduzir para 2. Nesse horizonte de produtos aí, o ácido salicílico e outras combinações aí são bastante utilizadas, né? Outra situação é que você teve um período de estresse, vamos dizer, tenha sido um estresse químico de um produto que você aplicou, você estava com alta temperatura, falta de chuva, você aplicou lá um herbicida e deu uma fita. Bom, você tem, uma vez que voltou a chover ou a temperatura diminuiu, você tem produtos que eles chamam de faxina fisiológica. Então, esses produtos eles vão trabalhar no sentido da planta se recuperar rapidamente daquela situação de estresse. Então, veja só, você pode prevenir o estresse e se você não conseguiu evitar o estresse, você tem produtos hoje que você recupera a planta mais rapidamente. Então, tudo isso é fisiologia vegetal aplicada à condição de uma lavoura. São novos produtos e vocês são, né, pessoas que buscam inovação tecnológica e, às vezes, a inovação tecnológica não está necessariamente em aplicar mais ou menos fertilizante, mas em ajudar a planta a conduzir. E, claro, se é um ano que você tem muita crescimento vegetal, então eu posso, dependendo da cultura, usar um produto para conduzir a arquitetura dela, então eu posso induzir maior engalhamento, eu posso utilizar um redutor de crescimento, eu posso utilizar um enraizador. Então você veja que o conjunto de ferramentas ele é muito grande.
E para a gente usar eficientemente essas ferramentas, a gente depende de uma definição de unidade de manejo bem feita, bem assertiva. Então, vamos ver se o som funciona, vocês vão me confirmar. É bem importante que o som funcione, eu vou traduzindo. Assim, eu vou deixar ele falar um pouco, para o vídeo e traduz um pouco, para o vídeo e traduz um pouco. Então, essa apresentação foi feita nos Estados Unidos há uns 5 anos atrás e vamos ver como é que vai funcionar aqui. Ah, será que eu tenho que fazer aquele mesmo procedimento? Já está em tela cheia aqui, professor. Maravilha. Então, é só dar um zoom e só dar um... Well, first of all, I'd like to thank you for inviting me, giving me the opportunity to present this summary of studies that we've been doing over time and other data from the literature. I'd like to acknowledge my co-author, Rafael Martinez, is postdoc in my lab, and I will change gears a little bit, just Hora de compartilhar. additional piece of reality, both in the modeling, data